Ok, pergunta. O que é que acontece a este método quando temos raízes múltiplas? Não é? Porque aqui neste caso, reparamos que o polinómio característico tem raízes diferentes. E como temos raízes diferentes, podemos fazer combinações lineares destas do φ levantado a n e do psi levantado a n, caso que se a raiz não fosse simples, fosse uma raiz dupla, não podia fazer isso e não podia fazer as combinações lineares que queria. O que é que acontece então com as raízes múltiplas? Temos então o seguinte teorema, que eu não vou demonstrar aqui e que também não está demonstrado com todo o detalhe nas folhas, mas não é muito difícil de verificar, que se temos um problema de recorrência linear homogéneo de ordem k, escrito desta forma, temos a equação de ordem k e temos as condições iniciais e temos este polinómio característico, não é? Então podemos concluir que sempre que houver uma raiz lambda de multiplicidade m do polinómio característico, então esta combinação linear de lambda levantada a n com n lambda levantada a n, etc., até n levantada a m-1, que é a multiplicidade menos 1, vezes lambda levantada a n, vai ser, esta combinação linear vai ser uma solução da equação de recorrência. Assim, vai haver, usando as condições iniciais, uma única solução do problema de recorrência, que vai ser uma combinação linear de soluções deste tipo para cada raiz do polinómio característico. Uma outra observação que vale a pena mencionar é que a função geradora da solução não é muito difícil de ver, que vai ser sempre uma função racional, referindo-nos ao vídeo anterior, não é? Que falámos de funções geradoras, vai sempre ser uma função racional da seguinte forma: vai ser o quociente de um polinómio a dividir pelo denominador, que vai ser sempre x levantado a k vezes o polinómio característico dividido por polinómio característico não da variável x, mas da variável 1 sobre x, onde o numerador vai ter grau menor que k. Portanto, podem usar isto nos problemas que envolverem funções geradoras. Portanto, mais uma vez, não demonstrei isto em todo o detalhe, porque estamos aqui a falar de problemas de ordem superior. Na maior parte dos exercícios que vocês têm problemas de ordem 2, 3 ou 4 no máximo, e o único problema de ordem 4 vai ser um problema que se reduz relativamente bem e que se calcula relativamente bem o polinómio característico, e não vai ser preciso não vai ser preciso a demonstração, pelo menos. Basta saber como resolver o problema com as raízes múltiplas. Finalmente, quero explicar como é que resolvemos um caso que temos um problema de recorrência linear não homogéneo. Por exemplo, este problema. Determinar o termo geral do seguinte problema de recorrência. Temos uma equação de recorrência, que acho que foi a que apareceu nos slides, e temos estas condições iniciais. O termo não homogéneo é este termo aqui, 2n mais 3. Está bem? Portanto, em primeiro lugar, vemos novamente a equação homogénea, que vai ser, neste caso, o índice n mais 2 igual a 5, o índice n mais 1, menos 6, o índice n. Esta é a equação homogénea. O polinómio característico é então x ao quadrado menos 5x mais 6. Não é? Passo os termos, este termo e o outro, com o sinal, estes coeficientes com o sinal contrário para o outro lado. Tem raízes, não é? Tem raízes, deixa-me copiar, não é? Não é muito difícil de encontrar. O lambda igual a 3 e o μ igual a 2. Como é que uma pessoa pode verificar que as raízes estão certas? É olhando para aqui e ver que 5, não é? No polinómio grau 2,
5 é exatamente a soma de 3 mais 2, e aparece aqui com o sinal menos, né? E 3 vezes 2 dá 6, que é este aqui com o sinal certo. Então, a solução geral da equação homogénea vai ser esta solução, né? Em que alfa e beta são definidas pelas condições iniciais se não tivéssemos este termo não homogéneo. Mas agora, como temos um termo não homogéneo, em vez de determinar alfa e beta pelas condições iniciais, vamos primeiro tentar uma solução particular da equação não homogénea. Então, vamos tentar. Não há um método completamente geral para todos os casos de termos não homogéneos, mas neste caso, como o termo não homogéneo é um polinómio de grau 1, vamos tentar uma solução particular da mesma forma. A palavra alemã Ansatz é uma palavra muito boa para este tipo de situação, que é, não temos uma solução particular logo, mas temos uma solução particular de um certo tipo. E isso os alemães chamam Ansatz, que é como se fosse uma solução, uma pré-solução, está bem? Em que temos uma solução particular desta forma. E agora vamos determinar o A e o B. Como é que fazemos isso? Bom, substituímos então esta solução particular, ou seja, este Ansatz, substituímos, eu até lhe chamei um nome diferente, Vn em vez de do N, né? E vou substituir aqui. Ou seja, do lado esquerdo eu ponho Vn mais 2, ponho aqui Vn mais 2, e Vn mais 2 vai ser An mais 2, do outro lado tenho que pôr 5Vn mais 1, menos 6V indiciando. E agora vou, apagar isto para simplificar. Onde está Vn mais 1 eu ponho V de N mais 1, ou seja, A de N mais 1 mais B, que dá a mesma coisa que 5A N mais 1 mais 5B. E aqui ponho 6 vezes Vn, que é precisamente 6 vezes AN mais B, que é a mesma coisa que dizer 6AN menos B. Pronto. E, portanto, é esta equação que eu tenho que resolver. Não, peço desculpa. Tenho que ainda incluir, não é, o termo não homogéneo, que é ser precisamente o objetivo de fazer isto. Tenho que fazer mais 2n mais 3. Portanto, tenho uma equação agora, não é? Com duas variáveis, o A e o B, e duas incógnitas, que é o A e o B, e tenho um polinómio de grau 1, portanto consigo resolver, não é? Aqui, em particular, vou pôr AN mais 2, vou passar, se calhar, este termo para o outro lado. Não é preciso agora. Aqui vou pôr mais 5, não é? E, portanto, isto dá um sistema, não é? Em que eu tenho aqui este tipo de situação. Os termos que envolvem o A, o N, ponho na primeira linha, vai dar AN igual a 5A menos 6A mais 2. São os termos que envolvem N. E como isto tem que ser válido para todo o N, eu tenho que ter esta igualdade na primeira linha. E depois ponho em baixo os termos que não envolvem o N. Aqui estava-me a faltar o A. De facto. Peço desculpa, não é? Porque isto vinha do e mais B. Aqui não. Tinha que pôr aqui. Portanto, aqui deste lado, lembrem-se que eu agora apaguei isto, mas lembrem-se que aqui estava o AN mais 2 mais B. Deste lado, não é? Exato. E, portanto, aqui tenho AN mais 2A mais B. Portanto, esta é que é a equação que eu tenho que dividir nos dois termos. Uma equação para os termos que envolvem o N, outra equação para os termos que não envolvem N. Portanto, os termos que não envolvem N é 2A mais B deste lado, 5A, e aqui também estava 5A, 5A mais 5B, menos 6B, mais 3. Vejam isto com calma, basicamente agora é que está bem, porque eu copiei esta parte e não tinha copiado a outra. Está bem? Então, se a gente resolve estas equações, vai dar A igual a 1 e B igual a 3.
Está bem? É uma questão de substituir para ver que este é o que dá certo, não é? Portanto, se o A for 1, aqui fica 1 mais 1 igual a 2. Se o B for 3, fica 2 mais 3, 5. E deste lado também há de ser 5, não é? Porque o A é 1, 5. E aqui o B vai ser menos 3 mais 3, não é? Portanto, dá 5 igual a 5 deste lado. Ok. Assim temos a solução. Vn igual a n mais 3, está bem? Que é o nosso ansatz. Quer dizer, vem do nosso ansatz depois de substituir na equação não homogénea e dá isto. Ok? Assim, a solução geral do problema, sem ter em conta as condições iniciais, vai ser isto. Vai ser igual à solução geral, do problema homogéneo mais a solução particular da equação não homogénea, e agora sim estamos em condições de determinar o alfa e o beta usando as condições iniciais. Portanto, vou pegar isto, temos que a solução geral do problema é esta, sem as condições iniciais, e agora, substituindo nas condições iniciais, vamos obter isto, que é o U0, é simplesmente substituir o n por 0, né? E usar a condição inicial do problema, que era o 0 igual a 5 meios, né? E depois o 1 também é substituir n por 1, aqui fica 1 mais 3, aqui fica alfa vezes 2 e aqui fica beta vezes 3, igual a 7 meios. Isto dá, também não me enganei nas contas, alfa igual a menos 1, beta igual a 1 meio, e finalmente a resposta, está bem? É substituindo o alfa igual a menos 1 e o beta, igual a 1 meio, e este então fica o termo geral. Não, a solução, o termo geral, não é? Da sucessão. É então da solução que corresponde à única solução do problema de recorrência, é então este. Tá bom? Portanto, façam os exercícios e treinem com este tipo de problemas, porque as contas são um bocado, às vezes dão algumas contas, mas estando habituado a este problema e este método, certamente que conseguem agilizar a vossa resposta e responder em tempo útil.